Olá, tudo bem? Prazer, eu me chamo Késia. Estou muito feliz por fazer parte da primeira edição da Feira de Ciências de Mato Grosso. Estou num cenário um pouquinho diferente, estou na Universidade Federal do Mato Grosso, então se vocês ouvirem algum barulho ou algo assim é por conta disso. De antemão, quero dizer que este trabalho é de autoria minha, do professor Paulo e da professora Joyce. Eu vou estar desligando a minha câmera para não atrapalhar na visualização dos slides, mas eu peço que vocês continuem aqui comigo, porque hoje nós iremos falar de forma breve dos indicadores naturais ácido-base, obtenção e caracterização espectroscópica. Indicadores ácido-base são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas e estruturais, apresentam grupos cromóforos, que são capazes de mudar de cor tanto na presença de determinada concentração de íons H+, ou seja, no meio ácido, quanto íons OH- no meio alcalino, que também é conhecido como meio básico. Esta figura é apenas uma representação. Vale salientar que o objetivo deste trabalho foi de testar a aplicabilidade de 3 extratos, sendo da castanha de baru, da flor de esqueleto e do pequi. Se vocês não conhecem a castanha de baru, a flor de esqueleto e o pequi, podem ficar tranquilos que no próximo slide nós iremos trazer imagens desses 3 extratos. Esses 3 extratos, eles foram utilizados como indicadores de pH, ou seja, eles iriam acusar quando estivessem no meio ácido ou no meio alcalino. Como que a gente iria verificar esta mudança? Através da mudança de coloração. E aí está as respectivas imagens da castanha de baru, da flor de esqueleto, que é de fácil acesso. Geralmente a gente encontra essa flor de esqueleto nas matas. São florzinhas assim que às vezes a gente olha e não dá nada, né? E o pequi. E também eu trouxe nesse slide os nomes científicos de cada um desses que eu citei. A metodologia que foi utilizada para fazer esses testes preliminares baseou-se na obtenção dos extratos em etanol em temperatura ambiente, que foi seguida da análise de variação de cor em diversos pHs e finalizada com a caracterização espectroscópica. A obtenção desse extrato foi bem fácil, a gente macerou e em seguida adicionou o etanol. Os resultados, eles foram assim bem certeiros, foi muito interessante, porque eles mostraram que a extração dos espécimes foi eficiente em cerca de 30 minutos. Através da análise qualitativa, a gente conseguiu detectar, com exceção do pequi, os demais extratos apresentaram mudança de coloração em função do pH. O pequi, ele não apresentou mudança de coloração, só que foi muito interessante, porque a gente estava com, assim, uma ansiedade bem grande para saber se o pequi iria dar certo. Vale salientar que a gente não utilizou aquela parte amarela do pequi, a gente utilizou a casca. E por que a casca? Por exemplo, aqui na nossa cidade, em Barra do Garças, no Mato Grosso, quando chega a época de pequi, o fruto em si, ele é vendido, só que a casca, ela é descartada. E aí a gente teve essa ideia, tipo, e se a gente testasse o extrato da casca do pequi como um indicador de pH ácido base? Se desse certo, seria muito legal, porque a gente daria um destino final para essa casca de pequi, mas não deu certo. E com isso a gente aprendeu muito nesse teste, né? Não é porque não deu certo que foi inútil. A flor de esqueleto e o baru, eles apresentaram mudança de coloração e foi assim, extremamente visível. Foi extremamente interessante, a gente ficou bem feliz quando a gente percebeu que deu certo.
O extrato de baru ele passou de incolor para o amarelo, enquanto o extrato da flor de esqueleto passou do rosáceo para o verde, em meio ácido e básico, assim respectivamente. A análise UV-Vis nos mostrou que todos os extratos eles apresentaram bandas de absorção no visível, exatamente pelos grupos cromóforos que a gente falou lá no início que estava presente em sua composição, que podem ser característicos de antocianinas. Desta forma, sugere-se a utilização promissora dos extratos estudados como indicadores naturais. A gente tem que levar em consideração também a questão de que, às vezes, um indicador de pH ácido base é inalcançável em algumas escolas, às vezes por falta de verba. Então, quando a gente parte para essa área do natural, né, de extratos naturais, torna-se interessante também, porque às vezes a gente traz algo que está na vivência do aluno. Por exemplo, às vezes o aluno ele mora no meio rural e aí tem o baru lá, e às vezes ele nem sabe que pode ser usado como indicador de pH ácido base, então isso salienta no aluno essa curiosidade, né? Eu, por exemplo, quando a gente começou com essas pesquisas, tudo que eu olhava, né, ao meu redor, eu pensava, será que isso pode ser utilizado como indicador ácido base? Então, isso traz para o aluno certa curiosidade. Esses indicadores naturais eles foram, né, utilizados com caráter de determinação ácido-base de substâncias diversas, em especial, como eu disse, no ensino de química, em virtude da fácil obtenção dos espécimes naturais empregados, como a facilidade de manuseio de reagentes, baixos custos e toxidez reduzida. É interessante nós falarmos também da questão de às vezes sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, o repolho roxo ele foi utilizado durante muito tempo e até hoje é utilizado para determinar o pH de algumas substâncias, né? E quando a gente parte assim de uma coisa como a flor de esqueleto, que às vezes a gente vê e não tem, né, essa maturidade de saber que pode ser utilizado como indicador ácido base, nós estamos produzindo ciência e isso é extremamente interessante. Eu quero agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui na Feira de Ciências de Mato Grosso. Quero dizer que eu estou extremamente feliz. Os meus amigos também, o professor Paulo e a professora Joyce, estão extremamente felizes de fazer parte, né, da primeira Feira de Ciências de Mato Grosso, da primeira edição, na verdade, e dizer que nós queremos trazer, sabe, essa curiosidade para as pessoas, a questão de produzir ciências, às vezes vir do improvável e demonstrar que aquilo ali pode ter uma utilidade. Muito obrigada. Agradeço também à Universidade Federal do Mato Grosso, ao FMT, pelo apoio, por sempre apoiar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e nos dar também um lugar para trabalhar isso. Quando eu digo um lugar, estou dizendo de uma estrutura, de um laboratório equipado. E é isso, muito obrigada.